Mas é difícil falar deles. Emociona muito. E eu queria deixar assim, bem patente. A vida a dois, bem vivida. Só Deus pode saber o quanto é bom. Só Deus pode nos encaminhar para essa área, para esse caminho. Porque você nunca pode achar que seu marido tem que ouvir você e você não tem que ouvir seu marido. Não só o marido, filho, pessoa que trabalha com você. Você tem que ter uma vida compartilhada com todas as pessoas. E você tem que saber declinar das coisas que você erra. Porque a gente tem uma impressão que a gente não erra, só acerta. Sim, e não é verdade, né? Não, nós erramos tanto quanto o outro. E se a gente tiver um pouco mais de paciência, de absorção das coisas, a gente deixa o outro falar. Depois, numa hora que o outro esteja tranquilo, você conversa. Aí ele aceita o que você diz. Agora, bater de frente é a pior coisa que tem. A gente vai entrando aqui no segundo tema aí desse bate-papo, que é casamento, que é família, né? Esse bem tão sagrado que a gente traz desde lá de trás, né? Como a tia estava contando, meus avós já eram muito família, meus bisavós eram muito família, foi todo mundo criado muito junto, né? Depois, quando o meu avô morre, meu bisavô cria os netos como se fossem filhos deles. E aí vem então a avó, a tia, meu pai, todo mundo passando isso de família para família, aliás, de geração para geração, a importância da família. Na família antiga, tia, não teve separação, teve submissão. Na família, depois de 2 gerações, começaram as separações, né? E aí depois na minha família, né, no meu filho também houve uma separação. Então a gente vai trazendo, a gente vai repetindo alguns comportamentos. O que a senhora lembra do que era a visão de mundo de casamento, de separação, que naquela época a mulher casava virgem, aqui a gente fala de tudo, viu? A mulher casava virgem, a mulher não podia separar, a mulher que era separada era considerada até prostituta lá atrás, né, gente? Isso eu quero mostrar o conflito dessas gerações, quanta coisa vai mudando. E hoje os jovens, né, a partir ali de 12 anos, 13 anos, às vezes já iniciaram a vida sexual. E aí depois saem casando, casa e descasa, casa e descasa. Como é que a senhora enxerga tudo isso, tia? Eu acho que é um desencontro, é uma falta de conhecimento de vida. Eu acho que é assim. Na minha época já tinha assim separação, mas eram umas separações muito restritas. Por exemplo, havia casos que eu conheci de casais que não se separavam de casa, mas se separavam os corpos. Cada um dormia num quarto, mas ninguém comentava sobre aquilo, eles continuavam se falando. E era normal naquela época dormir em quartos separados, não era os casais? Você dormir num quarto, isso era muito normal. Até porque a época não existia nem cama, era tudo rede, né? As camas vieram muito depois. Era rede? Era rede. Não dá para dormir em 2 de rede, né? Não era cama, não. Cama é muito depois, Luís XV, essas coisas. Tem aquelas camas dos reis, só eles tinham cama. Os pobres não. Não é pobre, o rico mesmo, a sociedade como um todo. Era tudo em rede? Não tinha uma fábrica assim. Se você procurar, quando começaram, por exemplo, a fábrica de móveis, de rede, aliás, de cama, de armário embutido, você vai achar isso muito recente. Caramba, não sabia disso. Vai achar isso muito recente. Recente para a atualidade, né? Sim. Porque as coisas assim. Então eles costumavam, quando havia uma desavença, um desentendimento entre casais, aí cada um dormia num quarto. Mas publicamente se tratavam muito bem. Um não denegria a imagem do outro, certo? Existia já as brigas, existiam as coisas, os desencontros familiares, assim, de discutir. Mas era uma coisa tão respeitosa que chegava a ser um nada para hoje, a vida de hoje, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente não teve a capacidade suficiente de ter o conhecimento do que era a vida realmente para passar para os filhos. Eu tive um estilo, a minha filha teve outro, você já teve outro. Então nós não tivemos, hoje talvez com essas escolas que hoje surgem agora, com esses entendimentos que as pessoas estão procurando se encaixar, eu tenho certeza que vai melhorar muito. E a questão da separação hoje é justamente por essa falta de amor.
As pessoas hoje não se amam, elas se suportam. As pessoas hoje não têm mais paixão. A paixão fica, o amor passa. A paixão passa, o amor fica. Então elas se sentem atraídas um pelo outro para casa. Mas é por isso que existem grandes separações, inúmeras separações. E infelizmente, nós não tivemos uma abertura lá atrás para seguir esse conhecimento que a gente deveria continuar aplicando aos filhos. Que os filhos deveriam receber esse conhecimento, mostrar o que é a vida, que a vida a dois é melhor do que sozinho. Que os filhos têm que ter o respeito natural, não o medo, mas o respeito. Infelizmente, talvez nós não tivemos a cultura desenvolvida como foi lá no começo. Mas hoje eu já sinto que está havendo uma regressão de pessoas que estão procurando abrir a mente das pessoas, mostrar a realidade. E na hora que você tem uma conversa, que tem uma leitura profunda, você volta e você se encontra há muitos anos atrás. Por isso existem as regressões, para que a gente possa descobrir o que aconteceu, o que você mudou tanto. Então eu acho que mais alguns anos, não tão já, mas as famílias vão voltar a viverem, a se unirem, a compartilhar, os casais vão casar e vão ficar casados, porque o mundo não pode continuar mais do que ele está, porque aí ninguém vai viver bem. E é um desafio, né? Como a tia está falando aqui. Antes não tinha essas conversas, né? Nossos pais não tiveram inteligência emocional, nossos avós muito menos, ninguém conversava sobre isso. E aí hoje, quando você pega, né? Nós temos os meus filhos, por exemplo, tem 27 anos, o outro tem 23, e assim é todos os netos aqui, né? Quantos são, tia? São 8. 8. Então você pega esses jovens hoje, né, que estão começando a constituir família agora, e você começa a orientar, eles têm uma chance muito melhor, né, tia, de serem mais felizes. O problema é que antes a gente não tinha. Ninguém, pai, mãe, não sentava e conversava, como nós duas estamos aqui, né, tia? Não. Conversar sobre sexo, conversar sobre casamento. Não, a cultura antigamente era o quê? A mulher era submissa, falava assim, senhor, mas vivia em sofrimento interno. Porque ninguém quer ser isso, né, gente? E o homem tinha que ser um machão, falar, obedecer, obedecido. E eu vejo muito esse traço do Matheus, que é o meu filho, né, de 27 anos, que é casado. Hoje, ele quer falar e quer ser obedecido. Então tá, você pega um menino desse, né, eu chamo de menino, e explica para ele que esse é um traço de comportamento que vem trazendo, talvez, do lá de trás, sabe, gente? Tão antigo, isso só vem reproduzindo. E na constelação familiar fala que você pega numa geração... Tô no meu terceiro neto. Esse terceiro neto é um homem. Então tá, esse Mateuzinho de agora pode vir para ajustar isso, porque o Mateus é bravo e quer impor, né? Mas meu pai não foi assim, meu avô também não foi assim. Talvez ele esteja reproduzindo o comportamento de bisavô, de tataravô. Por isso que eu gosto de entender, entende? Porque às vezes não é só dele, ele vem para ajustar, para equilibrar o sistema. E isso é um conceito da constelação familiar que eu queria muito que vocês conhecessem, porque isso ajuda a trazer leveza para o processo. E quando a gente está falando aqui de mulher submissa, né, a minha geração, a minha árvore genealógica aqui do lado feminino, né, que a gente fala que é o sagrado feminino, também já veio saindo da submissão, né, tia? Veio saindo para o quê? Conquistar o seu espaço com leveza, com tranquilidade. Foi sempre assim? Lógico que não. Se a gente puxar aí desde Joana d'Arc para trás, gente, mulher não existia. E lá atrás mesmo, mulher era um objeto sexual. Era só isso. Muito tempo aí existia, que hoje ainda acha que a mulher é um mamífero. É o povo lá do Afeganistão, tá? Fala que mulher é um mamífero, tá ali só para parir. Gente, ainda tem hoje, nos dias de hoje, pessoas pensando assim. E por isso vem os conflitos familiares, porque a gente não aceita, né? Não aceita, quase fazendo partido aqui. Cláudia, eu vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu presenciei. Estamos gravando! Estamos gravando! Eu vou dar um exemplo aqui de um conflito familiar que eu presenciei quando eu tinha 12 anos de idade. Isso em 1942. Eu tinha um parente nosso que era vizinho da nossa casa na cidade que a gente morava. Ele era muito bravo, ele era rancoroso, sabe? Ele era aquelas pessoas que você falava bom dia, ele dizia bom dia, sabe? Já com agressividade. E ela era uma lady.
ela era uma lady. A gente chamava ela de Santa Luzia, que ela chamava Luzia. E ele muito mandão. Ele sentava, ela levava o chinelo no pé, o sapato, a meia. Ele servindo, né? Ele. Era uma submissão total. E se ele estivesse na sala conversando com o pessoal, ela não podia perguntar para ele assim, Adriano, não, ela não podia abrir a boca. Ela não podia chegar e sentar perto dele. Ela tinha que esperar ele fazer assim, que aí ela já sentava. Gente, já pensou isso hoje? Eu assisti isso para vocês terem ideia o que era, como que era as coisas. Anos depois, aconteceu alguma coisa com ela, isso aí eu não consigo lembrar o que foi. E ela saiu gravando. na sala. Ela saiu na sala. Só um pause aqui, tá? A gente tá na sala de jantar da Tia Lourdinha, gravando esse vídeo pra Escola das Emoções e a casa tá assim, ó, tchan, 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 acontecendo de tudo. Aí, eu não lembro, não consigo lembrar o que aconteceu na cozinha. Às vezes eu fico pensando assim, acho que foi alguma panela que não estourava porque não tinha panela de pressão, né? Mas alguma coisa aconteceu lá. Ela sai da cozinha, ele está na sala com mais 2 pessoas. Aí ela fez, Adriano. Aí ele fez, cale a boca, volte para a cozinha que eu não lhe autorizei falar. Ela olhou para ele e disse assim, nunca mais eu falo com você. Ela entrou, chamou a filha dela, aí disse para ela, Luzia, que também era Luzia, no dia que eu morrer, eu quero sair pelo portão dos fundos da minha casa. Caramba. Porque nunca mais eu entro naquela sala. Cláudia, eu vim do Ceará, isso foi em 42, eu vim do Ceará em 59. Ela nunca mais entrou na sala da casa dela. E olha só as consequências de uma escolha assim, né, tia? Para a família, para os netos que vão vir depois. E aqui na minha geração, a senhora sabe disso, né? Eu tinha pavor de falar, E aí depois eu fui entender por quê. Por exemplo, meu pai sempre foi muito caloroso, né, tia? O pai dele nunca brigou, mas minha mãe era muito brava. E minha mãe também tinha esse comportamento. Chegou uma visita em casa, criança não fala, criança não pode nem ficar na sala. E eu peguei isso, sabe, de não falar. Então hoje, a Cláudia de hoje está aqui falando para vocês, mas ó, haja inteligência emocional para ser trabalhada, viu? Porque é isso, e isso vai passando de geração para geração. Vai. É tanto, Cláudia, que essa minha parente, a gente chamava de vovó, porque ela era muito velha. Ela criou uma... Eu não sei se era rancor, eu não sei. Eu sei que ela criou uma reticência com ela, que a gente chegava na casa dela, sempre na cozinha. Olha, benção ela fazia, Deus abençoe. Ela nunca mais perguntou como está, e a mãe, não. Ela passou a não falar com quase ninguém. Ela só tinha 2 filhos. E os 2 filhos dela eram excepcionais. Os 2. Caramba, né, gente? Os 2. E eu sei que eu vim embora de lá e ela nunca mais pisou lá na sala. E às vezes eu perguntava para a Yolanda, que é minha prima, e quando ela morreu, saiu, ela dizia, eu não lembro quando que ela saiu. A gente brincava sobre isso. Então são coisas que passam por geração em geração. E vai criando um trauma emocional, e essas famílias vão tendo cada vez mais dificuldade. E aí hoje, igual eu estava falando do meu netinho que nasceu, nasce uma nova criança e a criança traz esses traços. Agora tem uma coisa que eu acho que as pessoas também precisam fazer, é falar da família, dos antepassados para os filhos atuais. Perfeito, adoro. Eu adoro, eu sempre conto, eu conto história, eu digo que eu conto história, né? Tenho eu e Orlando e Dedé, que da nossa geração só tem nós 3, né? Agora eu falo para a Cláudia, agora você gravou, não tem mais ninguém para contar essa história. Então, a família precisa falar para os seus filhos o que foi seu tataravô, seu bisavô. Hoje eu tenho certeza que muitos e muitos meninos hoje não sabem o que é o nome do avô. Sim, é muito normal. Lá no programa, quando a gente faz a árvore genealógica, mal sabem, às vezes, né, o nome dos avós, porque muitos já estão falecidos e os pais não falam. Então, quando você conhece a história do avô, do bisavô, você está conhecendo um pouco de você, por isso esse vídeo aqui, por isso que eu convidei a Tia Lourdinha para falar sobre isso.
Hoje a gente falou sobre vários temas, né? A gente deu para entender um pouco os nossos conflitos hoje nas famílias, da onde que vem, né? Como essa senhora agora que ela contou, né? Que ela falou que ela nunca mais ia falar. Pode ter certeza, gente, que isso vai reverberar por 2, 3 gerações. Até vir uma criança que fala, não, eu falo. E aí vai ser a criança que vai ser política, que vai para a vida, que vai para o mundo, que conquista, que realiza, para ir quebrando esses padrões emocionais. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta na nossa família, por exemplo, o caso do Mateus. Mateus é avançado, Mateus é atirado, como assim dizer. Mateus tem vontade de crescer, de ser uma pessoa pública na área de comércio, de trabalho, de criar. Ele é muito criativo. O Daniel a mesma coisa. O meu avô, olha, se eu já tenho 81 anos, você imagina que os meus avós tinham. O meu avô, ele era assim, ele era avançado na época já, sabe? A gente tinha uma fazenda grande, tinha uma casa de fazer, acho que muitas pessoas não sabem nem o que é rapadura, né? A cana, na época, ela era cana de açúcar, ela era mais industrializada na rapadura e só no açúcar, não fazia álcool na época. E ele tinha aquele desenvolvimento, aquela açúcar e a rapadura. Então, ele queria fazer com que aquilo crescesse e ele compartilhava. Tinha uma visão futurista também, né? E ele compartilhava com os funcionários, os empregados da fazenda. Ele não fazia só para ele. Ele queria disseminar para todo mundo, para que as pessoas tivessem aquela vontade de crescer. Em 1950, no interior do Ceará, gente, era seca, né, tia? Seca. Era uma pobreza... a partir de 40. Uma pobreza gigantesca. Né? E a água lá era disputada. O meu pai conta também que quando falecia alguém, era transportado numa rede e vinha as pessoas cantando assim, sabe aquele pauzinho que bota na rede assim? Ia carregando, né? Como se fosse um andor. Só que o andor não era o andor que estava o santo, é uma rede com os paus. E cada 4 pessoas pegavam aqui e ia levando para o cemitério. Enterravam no chão, não tinha caixão. Então, tinha algumas pessoas que iam no caixão da igreja, mas quando chegava no cemitério, tirava do caixão, enterrava o corpo direto e enrolava no lençol? Enrolava no lençol e colocava lá. Não usava caixão? Não, o caixão era só emprestado, cedido. Porque o caixão não tinha muito, né? O caixão era passado. Não tinha fábrica, né? Não tinha fábrica de caixão, então tinha que tirar para fazer a reciclagem. Mas sabe o que eu achei bonito nessa história, né, dos velórios? E talvez a gente esteja dando um passo para resgatar isso. A união das pessoas, né, tia? Hoje em dia as pessoas são muito individualistas, têm medo de se relacionar porque tem medo de ser enganada, de sofrer, de manipular. E aí a gente vai criando sociedades cada vez mais isoladas, cada um no seu quadradinho. E antigamente as pessoas se uniam, às vezes nem conhecia, né, tia? Mas a comunidade via lá, se envolvia. A gente ia numa missa, quando saía da missa, todo mundo conversava ali, porque naquela época não tinha muitos evangélicos, era bem pouco. Predominava o catolicismo. A gente saía da missa, tinha o patamar da igreja assim, muito grande, a gente já ficava conversando com todo mundo como se conhecesse. Aí você já se visitava, você já ia para casa da menina que você conheceu ali, a menina vinha para tua casa. Era uma convivência muito boa, muito familiar. E já existia depressão naquela época? Porque a depressão é um traço desse isolamento também, né? Não. Eu não cheguei a conhecer, aliás, eu não conheço a depressão até hoje, né? Bom, né, gente? Espero que eu herde dela isso. Aí, então, era assim, havia um compartilhamento muito grande entre as pessoas. Isso predominava, Todo mundo ajudava todo mundo. Sem esperar nada em volta. O troco, né? O troco era estar sempre junto. Legal. Gente, o tempo voa aqui, a gente já está indo para o finalzinho. Espero que vocês tenham gostado aí dessas histórias, esses causos de família. Aqui é um pouquinho da nossa família, né? Da família Pinheiro, que veio lá do interior do Ceará, que está aqui em Roraima já há mais de 40 anos, né, tia? E aqui nasceram os netos, né? Eu acho interessante a gente saber um pouquinho, então, da nossa herança familiar, para que a gente possa buscar esse equilíbrio interno hoje. E o que não tá bom, gente, vamos reciclar, sabe? Vamos mudar. Eu gostaria de dar uma sugestão, se você me permitir. Com certeza.
O jovem que ouvir essa nossa entrevista, os idosos que ouvirem a nossa entrevista, procure uma reciclagem interna e aproxime-se da sua família, dos seus netos, dos seus bisnetos. Diga quem você foi. Não tenha vergonha de dizer que você foi pobre. Não tenha vergonha de dizer que você foi empregada doméstica, que você foi... Todo trabalho é dignificante, seja ele qual for. Diga como você viveu, como você comia, como você conseguia que seus pais alimentassem vocês. Diga o que você conheceu da sua família, porque aí eles ficarão encorajados de procurar sempre melhorar, procurar sempre crescer, porque é crescendo que a gente chega aonde Deus permite a vida da gente. E vai lidando com as dificuldades, né? Eu acho que o que mais assusta hoje, sabe, tanto da minha geração como da próxima, né, que seriam dos meus filhos, qualquer dificuldade desestabiliza. Qualquer dificuldade faz você romper uma relação de casamento, qualquer dificuldade faz você entrar numa tristeza profunda que reverbera numa depressão. E quando você olha para trás e vê a força dessa energia do sagrado feminino e masculino que vem de trás de você, que está dentro de você e você é o responsável para passar para frente, você revigora, sabe? É o que ela está falando. Pega o exemplo. Os nossos antepassados passaram muita dificuldade para honrar a gente aqui hoje, né, tia? Com saúde, com fé, né? Com coragem de lidar com a vida. E eu acho muito assim, estou muito feliz. Quero te agradecer, viu, tia, pela senhora se abrir e dar essa aula aqui pra gente, né? Aqui ela passou por 80 anos de vida dela, né? Desde as coisas que ela viu, as coisas que ela viveu. E um pouquinho aqui, espero que tenha ajudado todos vocês. Mas antes de terminar, eu quero mostrar aqui algumas lembranças aqui. Olha que linda essa peça, gente. Tia, isso aqui tem quantos anos, essa taça? Essa peça o Raimundo ganhou, ele trabalhava de motorista. Uhum. Meu marido trabalhou de tudo. Ele trabalhou com 14 anos numa padaria. Ele lavava a louça da padaria, né? Uhum. Depois ele passou a ser o que hoje chama office boy. Tá. Ele entregava pão numa bicicleta. Ele foi promovido. Aí ele continuou, ele trabalhou muitos anos nessa empresa. Essa empresa era uma das empresas maiores de São Paulo na época. Chamava-se Casa dos Presentes. Só tinha cristais, essas coisas muito chiques. Naquela época era muito comum dar presente, né? E ele ganhou isso por mérito. Olha só. Por mérito, que todo fim do ano, o dono da empresa, ele fazia uma análise de todos os funcionários e presenteava com uma peça de cristal. Uhum. Ele ganhou essa taça e no ano seguinte ele ganhou um copo. Cristal tcheco, todo decorado em ouro com o nome dele. Isso aqui é ouro, é? É. Gente, que chique. Esse copo, o meu neto, o Daniel, logo depois que o meu marido morreu, ele disse para mim: Vó, não quero nada do meu avô, mas eu quero o copo. E esse copo está na casa dele. Então essa peça tem mais de 60 anos. Caramba. Mais de 60 anos. Pura história, né? 1959 que ele ganhou essa peça. Olha só. 1959 ele ganhou essa peça. Em 1960 ele ganhou o copo. Então é assim, uma relíquia para mim. Eu já mudei mais do que índio de maloca para maloca e conduzo essa peça comigo. Sempre aonde eu vou, ela vai comigo. Que lindo. E eu quero mostrar outra aqui, que é uma peça, é um contraste, né? Do cristal para fazenda. Meus avós. Né? Aqui na família é muito comum, né? Fazenda e vida de interior. Tanto é que meus filhos gostam, meus primos, né? Da terceira e segunda geração, todo mundo é acostumado com fazenda, com sítio, com vida na roça. E aqui café é uma tradição aqui, né, tia? Todo mundo gosta de tomar café. E quem me conhece sabe que eu tomo café direto. E aqui essa peça é uma peça bem simbólica, né? Mas para representar esses momentos de confraternização, de união, que a gente senta e fala mal, e fala bem, e se beija, e se briga, e assim vamos, né? Porque família é isso, tá? Não adianta a gente querer iludir não, né, tia? Essa aqui é uma peça que ela era usada dos anos de 1800 para cá. Uhum. Já era ágate. Tá. Aí depois, antes era barro, era
cuia. Que é Antes dessa aqui era barro. É, e Tá. cuia também. Tá. Que é uma planta que dá que chama cabaço, eu não sei como é que chama hoje. É da cuia de tacacá. É, Tá. isso. Antes era aquilo lá, depois veio primeiro era o barro, depois a cuia de tacacá, depois a ágate. Tá. Nem sabia que o nome era Agatha. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tia, gratidão, viu, por ter vindo com a gente aí nesse bate-papo. E vamos ver se a gente marca outro café. Tá certo. A gratidão é minha por ter tido essa oportunidade. Quem sabe alguma palavra serviu para alegrar a vida de alguma pessoa e para chamar a pessoa à realidade e ver que não está realmente abandonada ou a gente se abandona por si próprio. Sim. Nós temos que procurar o convívio, a convivência, o bem-estar e, acima de tudo, Deus e a família. É isso aí. Um beijo grande, valeu, obrigada.